Boa tarde. Começo por agradecer, obviamente, este honrosíssimo convite de estar aqui no 20º Congresso da APDC e saudar a APDC pelos magníficos eventos que tem feito, sempre muito interessantes, e o Estado da Nação é o ponto alto deste Congresso, sempre muito aguardado e sempre interessante para sabermos o que se vai passar na indústria nos próximos tempos, em particular no próximo ano. Eu, de qualquer maneira, permitia-me dar um conselho à organização, depois do que disse o Steven Johnson, para o próximo congresso, em vez de servir água, pode servir alguns copos de whisky, que certamente estimulará a inovação, e também penso que o facto de estarmos prestes a receber 2 submarinos tridentes vai certamente estimular a inovação das nossas empresas de comunicação e será um novo ponto alto nos avanços nesta área. Obviamente, enfim, conhecem certamente os oradores, não os vou apresentar. O presidente dos CTT, Stanislau Costa, está, no entanto, com algumas limitações de tempo e, portanto, terá de sair daqui por volta das 6h, 6h15, teremos isso em atenção. Eu estive a ver atentamente o que se passou no Congresso de 2009, que foi moderado pelo Diogo Vasconcelos, e trago as mesmas perguntas para fazer. Não, trago um bocadinho diferente, é um bocadinho diferente. Não vou falar de tecnologia, não estou à espera certamente que eu faça perguntas sobre tecnologia, sobre o qual não sei nada, mas vou colocar aquelas questões macroeconómicas que fazem todos os economistas, que, como sabem, foram inventados, ou melhor, foram os meteorologistas que foram inventados para credibilizar os economistas. E eu vou colocar a questão que, neste momento, eu acho que nos preocupa e que tem a ver com o seguinte. As previsões para o próximo ano, valem o que valem, mas foram feitas pela OCDE, apontam para uma recessão de 0,2% no próximo ano. Esta indústria é das indústrias mais empregadoras em Portugal, das indústrias que mais contribui para o crescimento económico, das indústrias que investe mais em inovação. Ora, atendendo a que no próximo ano as famílias vão ter quebras reais nos seus rendimentos, que a situação económica vai ser, obviamente, menos agradável para todos, a pergunta geral e para abrir é o que é que vai acontecer nesta indústria. Será um ano perdido? Será um ano de espera? Será um ano de recomeço, como diz o Congresso? Ou será um ano para, pelo contrário, encontrar novas maneiras de estar no negócio ou, eventualmente, apostar muito mais lá fora do que acontece hoje em dia, embora isso já vá acontecendo. E muito bem, e como há um ditado africano que diz que quando 2 elefantes lutam é o capim que sofre, eu vou começar por dar a palavra ao Martinho Tojo da Cabo Visão, não considerando capim, obviamente, mas tendo a atenção que está no meio de uma luta de gigantes. Boa tarde a todos. Eu quero começar por agradecer o convite da APDC. Pela primeira vez que estamos neste fórum. Eu penso que é um reconhecimento justo pelo contributo que a Cabo Visão deu ao desenvolvimento, deu e continua a dar ao desenvolvimento deste setor. E é evidente que esta questão é uma questão que nos preocupa. Mas antes desta questão, antes da situação económica estar mal, já tínhamos muitas preocupações em relação à sustentabilidade deste setor. Quais? É evidente que isto vai agravar a situação. A nossa preocupação, talvez seja bom eu fazer um pouco da história, porque as pessoas não conhecem a Cabo Visão e é a primeira vez que aqui estou e peço desculpa, mas queria aproveitar a oportunidade para dizer que a Cabo Visão está no mercado desde 1996 e é uma empresa que começou a desenvolver a sua rede com base sempre em capitais próprios e era uma empresa particularmente inovadora. Foi a primeira empresa a lançar a internet por cabo, foi a primeira empresa a lançar o Triple Play e, portanto, é uma empresa com uma imagem, uma pequena empresa, uma média empresa, com uma imagem bastante dinâmica e inovadora neste setor. Nos últimos anos, com a entrada da concorrência acrescida, a empresa, como é evidente, passou por alguns momentos difíceis. E no final do ano passado, eu entrei no final do ano passado, mas não coincidente com a minha entrada, já era um pensamento que vinha anteriormente, nós pensámos um pouco como é que vamos fazer o nosso restart, qual é a nossa missão, qual é a visão que nós temos em relação ao futuro, quais são
a nossa cultura, quais são os nossos valores e definir objetivos claros e específicos, objetivos que fossem comuns e que queira voltar a crescer. Portanto, já no mercado extraordinariamente concorrencial, nós definimos o voltar a crescer e a boa notícia é que depois de 25 meses em perda constante de clientes, a partir de abril voltamos outra vez a crescer. Voltamos a ver a crescer e estamos a crescer de uma maneira continuada desde abril. Tem a sensação que são novos clientes que chegaram ao mercado ou foram clientes que foram roubar a outros? Este mercado, eu venho dos produtos de grande consumo. Este mercado é incrível, a velocidade é incrível. Este mercado acrescenta 250 mil clientes cada ano, acrescentou nos últimos 2 anos. Responsabilidade da concorrência acrescida que foi introduzida no mercado. Mas, ao mesmo tempo, nós, por exemplo, para voltar a crescer, tivemos de fazer investimentos brutais, porque nós, a Cabo Visão, uma pequena empresa, investiu mais em percentagem da sua faturação que qualquer dos parceiros que estão nesta mesa. Tivemos de atualizar a nossa rede para o DOCSIS 3.0. Neste momento temos 60% das casas com caixas digitais. Portanto, a nível de conteúdos, a nível de funcionalidades, houve uma necessidade de acompanhar o mercado com investimentos muito grandes, com uma criação de valor muito grande e, ao mesmo tempo, com uma distribuição de valor incrível. O preço que nós cobramos hoje pelo Triple Play é metade do que era, quase metade do que era há 2 anos e meio atrás. Portanto, o setor, já por si, há questões importantes em relação à sustentabilidade do setor. E a questão dos preços é uma das mais importantes. E, portanto, talvez, como dizia, os grandes elefantes estejam preocupados sobre essa questão. Para mim, mais do que essa questão, e essa questão também, preocupa-me qual é a sustentabilidade em relação, por exemplo, à questão dos preços. Ou outra questão, que é a questão dos conteúdos. Como é que uma empresa... Eu, ano passado, tinha acabado de ser admitido na Cabo Visão e houve um número que me ficou na cabeça e que eu não percebi. Quando o Zeinaldo disse que era para ser concorrencial neste mercado, era preciso ter 800 a 850 mil clientes. Nós temos menos de 270 mil. E eu não quero pôr a questão se é a PT ou a Ozone ou a Vodafone que tem os conteúdos. Isso é outra questão. É importante, mas não é essa a minha questão. É como é que um operador como uma Cabo Visão consegue ser competitivo neste mercado quando é obrigado a comprar conteúdos que são fundamentais para estar no mercado com distorções de preço que são inultrapassáveis. E, portanto, o setor já por si tem um conjunto de desafios em relação à sua sustentabilidade. E não queria começar por um sentido negativo, peço desculpa, mas porque, volto a repetir, eu penso que este setor acrescentou valor para o consumidor de uma maneira incrível, explorou todas as oportunidades, cresceu a uma velocidade impensável. Agora, é isto sustentável para o futuro? Muito bem, boa pergunta. Vou passar a palavra ao António Coimbra para também dar a sua primeira opinião sobre esta matéria, sobre estas questões. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado também à PDC pelo convite, mais uma vez, para estar aqui. Bom, a situação e a conjuntura económica, naturalmente, não passam ao lado, de modo algum, do setor das telecomunicações. Não é? Portanto, o setor que é um setor fundamental e estruturante para a economia, para a sociedade, com grande inovação, enfim, gerador de emprego, de investimento, etc. Tem um pouco a fama de ser um setor rico, das vezes, enfim, provavelmente aqui o Martinho não diria isso, mas, de acordo com as suas palavras, mas é um setor que está em recessão há 2 anos. Portanto, não é de agora. Portanto, ou seja, se olharmos para as receitas totais de telecomunicações dos últimos 2 anos, já têm vindo a cair a 2 a 3% ao ano. Provavelmente este ano vão cair mais. Além disso, há pressões acrescidas porque há revoluções tecnológicas que têm que ser feitas com investimentos muito avultados, naturalmente, e há pressões acrescidas, fruto da conjuntura económica que vivemos. Como sabemos, é um setor, por ser apetecível nesta perspectiva de que gera bastante cash flow para alguns operadores que caem sobre ele uma série de taxas adicionais. É um setor que é fortemente penalizado nessa matéria, ou está a ser, em termos de derrama estatual que agora foi introduzida, em termos de taxas de espectro, em termos de fundos, contribuições para o cinema e para o audiovisual, enfim, you name it. Haverá um conjunto de taxas adicionais que estão a ser introduzidas. E tem este desafio de ser um setor que está em recessão e tem este desafio, que tem muito a ver com este restart que estamos aqui a falar, de que tem que investir fortemente para garantir a sua continuidade como um setor pujante, um setor que é fundamental para a economia e para a sociedade e que tem desafios pela frente muito significativos.
Quais são eles, na minha opinião, portanto, para crescermos, uma vez que este ano não vamos crescer, com certeza, como setor, haverão as suas exceções, naturalmente, como um todo. Sem dúvida, e é incontornável, já muito foi debatido neste Congresso, o tema das redes de nova geração, como um potenciador de novos serviços e de crescimento, sejam elas no fixo, sejam elas no móvel, e é fundamental encontrarmos um modelo que permita realmente o investimento e que garanta níveis de concorrência e de oferta aos clientes que seja sustentável no futuro. Não podemos ter esta visão de curto prazo, que é preciso investir apenas para este ano, temos que criar sustentabilidade para o futuro. E é uma área que, sem dúvida, enfim, é conhecida, já aqui falámos disso o ano passado, que nos levanta muitas preocupações. Nós sempre pugnamos por existir algum alinhamento em termos de termos uma rede única nacional na fibra. Estamos disponíveis para o LTE também para analisar a questão de como é que esses investimentos são partilhados, desde que se garanta concorrência e se garanta eficiência no investimento. Por vezes temos esta mania de sermos um país muito rico, enfim, estamos a pagá-lo agora, estamos a viver acima das nossas possibilidades. E também aqui acho que vivemos pela mesma maneira. Portanto, eu achei curioso, quando li uma notícia a semana passada, que em Itália, aquilo que nós dissemos e que tivemos perto, enfim, perto, pensávamos nós estivemos perto quando o próprio Governo apadrinhou o investimento nas redes de nova geração e, portanto, procurou que houvesse um acordo entre vários operadores, que não foi possível, para termos uma rede única, que todos conhecem, que era aquilo que nós defendíamos, quando em Itália, por exemplo, se anunciou que os operadores todos se juntaram com o alto patrocínio do Governo e do Ministro, precisamente para haver uma rede única nacional, incluindo a Prova Telecom Itália. A Itália, pelo visto, é um país mais pobre de Portugal e, portanto, não suporta ter 2 ou 3 redes nacionais e estão a fazer uma rede única. Era exatamente aquilo que nós tínhamos defendido e que está a ser estudado noutros países. Bom, não foi possível. Estava a dizer que isto é fundamental realmente para o crescimento do setor e da economia. Neste momento, estamos na política, que eu acho que é muito criticável, do deixar andar e depois logo se vê. E, portanto, já há muitos investimentos no terreno e acho que é muito difícil agora voltar atrás. Agora, provavelmente, para não cairmos no risco de termos um setor que tende para um monopólio ou para um duopólio, digamos assim, entre os dois podemos escolher, se é um monopólio ou duopólio, de podermos ter uma determinada regulação que garanta a concorrência no futuro. Portanto, este acho que é um tema central e incontornável de o que é que se espera do futuro do setor relativamente às redes de nova geração, seja na fibra, seja no móvel. Deixe-me perguntar ao Xavier, que é da ONI, que é um operador no mercado português relativamente pequeno, o que é que pensa disto da existência de uma rede única ou de várias redes das companhias? Nós temos uma visão e uma opinião muito clara e muito forte e convicta em relação a isso, eventualmente errada, mas clara, e é que, da mesma forma que em Portugal e em outros países só há uma rede elétrica, só há uma rede multibanco, só há uma rede de autoestradas, às vezes temos mais de uma, só há espaço para uma rede de nova geração em Portugal, numa perspectiva de rentabilidade económica, numa perspectiva de rentabilidade estratégica ou até de rentabilidade ideológica, podemos defender a existência de várias redes, mas o que é um facto é que a sobreposição de investimentos nas redes físicas drena a capacidade de investimento nos conteúdos que podemos ter sobre essas redes. Eu, em qualquer caso, e é um facto consumado que muitos operadores que somos ao mesmo tempo um operador de rede e um prestador de serviços, estamos a desenvolver as nossas próprias redes. No nosso caso, desde há mais de 10 anos, quando começamos a investir em redes de nova geração, intensivos, em fibra óptica e com tecnologias como o IP. Mas, em qualquer caso, eu, depois de ouvir as 2 primeiras intervenções, nós temos uma visão, e respondendo a sua questão diretamente sobre 2011, nós temos uma visão mais otimista sobre 2011. Se calhar porque estamos habituados a batalhar em cenários que mudam permanentemente e que são desafiantes. Mas quando nós vemos os jornais hoje em dia ou quando sublinhamos as componentes mais negativas da realidade que enfrentamos, eu acho que estamos a trasladar ao mundo da empresa uma coisa que Hollywood descobriu há muitos anos, e é que a catástrofe vende. Não é? E, portanto, a realidade é complexa e, logicamente, há oportunidades e há desafios, mas o que têm que fazer os operadores é uma coisa semelhante ao que eu via no t-shirt de uma das pessoas da equipa de filmagem, que diz triple threat. O triple threat é uma coisa que nos primeiros anos de Hollywood era exigido aos melhores atores
que quer dizer dançar, cantar e atuar ao mesmo tempo. E, portanto, nós temos que gerir a realidade atual em termos dos desafios que temos como as redes, ao mesmo tempo que construímos modelos de negócio totalmente diferentes, muito mais ricos em conteúdos. E eu acho que o ano 2011, e é o que o Stephen chamaria um slow hunch. Eu acho que durante os últimos anos temos ido acumulando pressão nos business models de cada um de nós de forma diferente em relação ao que têm sido os paradigmas do passado. Existe alguma sobrecapacidade pela sobreposição de redes que o António referia. Existem oportunidades mal desenvolvidas por parte de todos nós, como é uma internacionalização mais efetiva. E como consequência de todas essas forças, aos quais acrescentaria elementos positivos, como uma dissipação da incerteza. Neste momento, estamos num momento possivelmente de máxima incerteza, que é o que, de alguma forma, reprime os investimentos. O ano 2011 vai ser duro em termos quantitativos, mas vai ser muito mais esclarecido em termos do que vai acontecer a seguir. E isso vai permitir aos investidores adoptar mais risco, fazer novos investimentos, aproveitar a nova disponibilidade de espectro para, efetivamente, construir os modelos de negócio dos operadores do futuro. Isso levará também, necessariamente, a alterações no corporate governance das empresas. Muitos dos acionistas são acionistas que têm sido os donos naturais dos negócios em paradigmas do passado. Mas os acionistas do futuro têm que ter capacidades e perspectivas diferentes e, portanto, como os desinvestimentos em curso no setor, como as novas oportunidades ainda pendentes de materialização, vamos ver, e esse é o meu slow hunch, vamos ver em 2011 alterações significativas no panorama. Miguel Almeida, a Ótimos, o que é que pensa sobre isto? Como é que se está a preparar para 2011? Nós, sobre a recessão, temos uma perspectiva também um bocadinho diferente. Nós vemos a recessão, ou a potencial recessão, vamos acreditar que vai acontecer, apesar de não querermos, como uma grande oportunidade. E vemos como uma oportunidade a vários níveis. Desde logo, para nós, enquanto operadores, mudarmos o nosso modelo de funcionamento, o nosso modelo operativo. Isto é uma indústria muito ineficiente e essa é uma primeira oportunidade, de facto, de transformarmos em algo bastante mais eficiente. Vemos uma oportunidade porque uma situação destas vai, com certeza, fazer mudar o comportamento dos consumidores. E para nós, enquanto operador que quer crescer, isso é essencialmente uma oportunidade. Em primeiro lugar, é uma oportunidade para criarmos novas ofertas mais adequadas aos novos comportamentos de consumo e, dessa forma, mais uma vez, nos diferenciarmos da concorrência. E, portanto, também nessa frente, vemos uma oportunidade na chamada recessão. Vemos também uma grande oportunidade de mudança de mentalidades. Eu penso que o setor tem que mudar de mentalidade e os operadores, junto com o Governo, junto com o regulador, têm que encarar a indústria, têm que encarar os investimentos de uma forma diferente. Nós sempre partilhamos esta lógica ou este princípio que o António Coimbra descreveu, sempre defendemos uma rede única na fibra. Essa é uma história que já se calhar não é reversível, embora provavelmente esperamos nós que vai sair agora a regulação sobre a abertura das redes, mas temos aí à frente a quarta geração, o LTE, e eu penso que a recessão seria uma grande oportunidade para nós olharmos para esse novo ciclo de desenvolvimento de outra forma. E eu quero dizer o que é com isto? Quer dizer que o regulador e o Governo deviam olhar para o espectro numa perspectiva de criar as condições para que o investimento em LTE, que a adoção de serviços LTE, que a qualidade dos serviços LTE fosse o mais rápida possível e, portanto, não pode tentar taxar o espectro, porque isso, obviamente, vai retirar investimento no desenvolvimento de serviços, e que o regulador e os próprios operadores se alinhassem e o regulador, eventualmente, até forçar-se a partilha de infraestruturas. Porque, mais uma vez, não faz sentido, não é investimento produtivo estarmos a duplicar ou, neste caso, triplicar infraestruturas. Tem que haver concorrência. A concorrência não tem que se fazer nas redes de acesso. Nós acreditamos que não é aí que se faz a concorrência. Se criar as condições para se lançar um LTE muito rapidamente, com um forte investimento, e elas passam por estes dois aspectos, o do espectro e da partilha de infraestruturas, eu penso que, mais uma vez, estamos em condições de ser líderes nesta nova vaga da banda larga móvel e dos serviços móveis de alto débito, que é algo que o país precisa, porque não estamos na linha da frente em muitos temas, temos estado nas telecomunicações, é assim na fibra, foi assim na banda larga móvel, e, portanto, acreditamos que há aqui uma oportunidade. Portanto, a recessão deveria servir para isso. Deveria servir para que olhássemos para estas novas oportunidades, pensássemos as coisas de forma diferente. É evidente que neste último caso que eu tive a descrever, esta última oportunidade, passa naturalmente por uma mudança de mentalidades que eu não sei se seremos capazes.
Muito bem, Zé Nalbaba, gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, se a PT, olhando para este quadro macroeconómico que tem pela frente, se vai dar muito mais atenção ao mercado brasileiro no próximo ano do que ao mercado interno. E depois, se aquilo que é bom para uma empresa pode não ser bom para o país. Ou seja, estou a falar do caso da rede única de fibra, que pode ser interessante cada empresa ter a sua própria rede, mas isso pode não ser o melhor para o país. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Cabvisão. Acho que é o primeiro ano em que está neste painel. Acho que é uma empresa que tem feito um trabalho extraordinário para o desenvolvimento do Pay TV em Portugal. Naturalmente, cumprimentar aqui também os meus colegas. Em relação ao ano 2011, vai ser naturalmente um ano difícil. No entanto, quando queremos analisar o seu impacto no setor, nós temos que falar de cada um dos segmentos, porque cada segmento vai ter uma reação diferente àquilo que está a acontecer na economia. Se pensarmos em termos dos grandes clientes, é nossa perspectiva de que existe uma oportunidade de, eventualmente, as empresas que investiram em tecnologia, as empresas que investiram na transformação do seu modelo de negócio, em que não querem apenas e só vender telecomunicações, querem vender um serviço que engloba telecomunicações, algum outsourcing, sistemas de informação, podem existir oportunidades para nós virmos a crescer o chamado nosso share of wallet. Hoje, por exemplo, no caso da PT, na área das grandes empresas, já cerca de 25% das nossas receitas advêm de sistemas de informação. Lançámos recentemente a nossa oferta de cloud computing e, claramente, que o cloud computing abre uma oportunidade extraordinária para as empresas poderem desintermediar-se em relação a determinado. Aumentou, o número de empresas que estão a ser criadas reduziu significativamente, ou seja, em termos líquidos, nota-se que, efetivamente, aquilo que é o tecido que compõe pequenas e médias empresas e ENIs, empresários em nome individual, está a ficar cada vez mais pequeno, mas, mais uma vez, aquelas empresas como a PT, que investiram na verticalização das suas ofertas, em que nós cada vez mais o que queremos é disponibilizar a nossa escala para gerar economias nesse segmento, podemos eventualmente aqui ter uma proposta de valor ainda mais interessante, porque neste enquadramento a tónica está no aumento da produtividade, na redução de custos e, mais uma vez, a escala da PT pode ser, do nosso ponto de vista, uma vantagem competitiva muito importante. No segmento pessoal, que é o móvel, o nosso setor, efetivamente, tem dado sinais de uma capacidade, ou tem demonstrado uma capacidade de distribuição de valor que não tem paralelo na indústria a nível europeu. Nós conseguimos, através de tarifários que não têm nenhuma consistência económica, fazer com que este ano o setor móvel em Portugal esteja tendo uma redução de receitas de qualquer coisa entre 5% e 10%. Já se assistia a isso em alguns países, nomeadamente a Grécia, pelas razões óbvias, mas em Portugal a indústria móvel tinha sido capaz de manter um modelo de negócio sustentável que criava riqueza para nós podermos continuar a investir na inovação e no desenvolvimento. Este ano, com um nível de concorrência absolutamente irracional e tarifários que não fazem de todo sentido, fez com que acontecessem duas coisas: os minutos de consumo aumentaram 40% a 50% e a receita média por minuto, ou se quiser o average revenue per minute, caiu vertiginosamente. Nós hoje somos um país que no móvel está a apresentar talvez dos resultados piores da indústria, deixando de lado, obviamente, a situação grega, que é uma situação única, incluindo naturalmente aqui a própria Irlanda. Na banda larga móvel, pelo menos temos tido mais bom senso. É preciso ter presente que o custo que temos de largura de banda e de transporte de dados no móvel é muito alto. Os preços que praticam em Portugal naturalmente estão ajustados àquilo que é a realidade do mercado português, mas olha que a margem não é, diria, alguma coisa que mereça a pena falar muito, mas de qualquer maneira aí tem havido alguma racionalidade, mas eu diria no segmento pessoal do móvel, de facto nós temos acelerado um processo de destruição de receitas que não tem paralelo e, por isso, por muito que nos custe, depois virmos também pedir que se façam redes únicas, etc., acaba tendo pouco sentido, porque nós próprios temos feito tudo para reduzir a nossa rentabilidade e o nosso cash flow. No mercado residencial,
é onde eu acho que o nosso mercado continua a apresentar um nível de resiliência que é única. O consumidor português gosta de televisão. A proliferação das ofertas triple play tem sido significativa. O aumento de concorrência tem sido, acho, muito positivo para aumentar a penetração dos serviços. Nós somos um mercado onde só há 4 canais em aberto, sendo que os três canais, os comerciais são 3 canais. As pessoas que querem ter uma experiência de televisão mais rica têm que naturalmente comprar um serviço de televisão pago. E por isso eu acredito que se no próximo ano vai haver maior contenção de custos, essa contenção de custos pode vir a resultar no residencial, no aumento daquilo que são as nossas receitas. Acredito que o consumo do vídeo on demand, acredito que as pessoas talvez não desliguem a internet, porque ele hoje faz parte do nosso dia-a-dia, faz parte daquilo que é o sistema de educação no nosso país, e por isso esse é talvez o segmento do mercado onde eu estou um pouco mais confiante. Em relação ao tema da rede única, eu acho que isto é um comboio que já saiu da estação há imenso tempo. A nossa rede tem 1 milhão de casas cobertas. Como sabem, no nosso caso, é fibra mesmo até à casa. E nós já fizemos 1 milhão de casas e vamos fazer mais 600 mil casas até o final do próximo ano. E a rede vai ser uma das redes mais modernas do nosso país, vai colocar o nosso país claramente na liderança do melhor que se faz no setor a nível europeu, para não dizer a nível mundial. Recentemente, o 5 Dias em Espanha fez um grande elogio à transformação tecnológica que Portugal tem feito, criticando abertamente a Telefónica pelo facto da Telefónica não investir no setor, e por isso a rede é nossa, não está à venda, não está disponível para ser partilhada por ninguém. Se quiserem, as condutas estão disponíveis, até não está os preços. Até o governo precisar de tapar um déficit, eventualmente, que se sabe, não é? Mas aí... Mas aí nós aí compramos o fundo de pensões ou vendemos, dá igual. Resolve-se de outra maneira. Mas eu diria que as condutas estão abertas, tem uma oferta regulada. A Anacom teve aqui a visão de ter uma das primeiras ofertas reguladas de acesso a condutas no país. Há condutas disponíveis que são alternativas à PT, estão disponíveis, diferente dos canais. Aliás, achei piada que há a visão falar de conteúdos. No nosso caso, as condutas podem ser mesmo substituídas umas pelas outras e, por isso, estamos muito contentes com os investimentos que fizemos na fibra. Gerou muita mão de obra. O projeto de investimento da fibra deve ter dado trabalho a mais de 5 ou 6 mil pessoas. O anúncio que fizemos de mais 600 mil casas vai dar trabalho a mais 2 a 2.500 pessoas. E, por isso, esta é a forma que a Portugal Telecom tem também de contribuir para que o nosso país possa rapidamente combater esta situação que enfrenta. O Brasil vai ser muito importante, por isso, quando sempre falamos Portugal, é preciso ter presente que depois da consolidação da Oi, só 40% do nosso negócio vai ser português. E nesses 40%, 16% vai ser móvel, 24% vai ser fixo. E por isso, naturalmente, que a diversificação que nós fizemos é hoje o garante de que a nossa capacidade de execução operacional é acima da média. Muito bem. Olhamos agora para o dono dos conteúdos, o dono da bola neste setor. Não, mas independentemente dessa parte, gostava de ouvir o Rodrigo se vai dar uma atenção particular à África, calculo que sim também, no próximo ano, enfim, já está a dar provavelmente, mas como é que olha para o mercado, independentemente desta pequena luta, pequena disputa com a PT sobre o mercado interno? Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Diogo o convite. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo fantástico congresso. E boa tarde aos meus colegas também. Nós temos... falámos aqui, já se falou aqui de várias coisas e eu gostava de tocar só em 2 ou 3 que têm todas a ver, de facto, com a questão que o Cláudio coloca, que é, primeiro, isto é, de facto, um mercado muito dinâmico. E, graças a ser tão dinâmico, teve o crescimento que teve nos últimos 3 anos. Portanto, há, de facto... 2007 marca um grande momento de mudança no nosso setor e a realidade é que, olhando para 2 ou 3 números, acho que vale a pena. O mercado cresceu cerca de 750 a 800 mil utilizadores novos de televisão paga em 3 anos. O mercado cresceu em banda larga
qualquer coisa como 500 mil utilizadores de banda larga fixa. O mercado cresceu, o número é fantástico e, de facto, são cerca de mais de 1,5 milhão de utilizadores de banda larga móvel. Na rede fixa de voz, também, ao contrário de muitos outros países europeus, também cresceu. Há um crescimento bastante grande, onde nós, com franqueza, tivemos aí um papel importante. E, portanto, é graças a ver toda esta concorrência que, de facto, os mercados mexem. Portanto, é óbvio que se não concorrêssemos tanto uns com os outros, as coisas não aconteciam. E eu acho que digamos, é preferível ter a concorrência que temos. E, com franqueza, às vezes é dura a concorrência, às vezes leva-nos a questionar a rentabilidade de alguns produtos. É óbvio que isto cria pressão em empresas que têm menos dimensão e, com franqueza, nós incluímos, eu vejo mais como uma empresa pequena do que como uma empresa muito grande. Nós podemos ter uma importância grande em algum ou outro segmento, mas, na realidade, como um todo, nós somos 10% digamos, do player maior. Nós temos, só do mercado residencial, teremos uns 40 e poucos por cento do mercado, mas de facto somos uma empresa pequena. E reconheço que para as empresas que têm menos dimensão, ou que têm negócios mais pequenos nesta área, o tema da rentabilidade de facto coloca-se, é complicado, mas é assim, eu também sei que quando compro determinados produtos, alguns dos nossos fornecedores, e alguns deles estão aqui na sala, eu nunca perguntei a nenhum deles por quanto é que vendem a APT, ou por quanto é que vendem a Cablevisão, porque a vida é assim. De certeza que a Vodafone compra muito melhor do que eu determinado tipo de materiais, alguns destes fornecedores. É o mercado, é assim, é a dimensão, é o tema de desconto de quantidade e temos que saber viver com isso. E nós temos um setor que é muito interessante. A rentabilidade destas empresas está diretamente ligada à dimensão do seu mercado, às suas cotas de mercado. Portanto, é um facto, quer dizer, é um facto, temos esta tensão. É uma tensão que eu também acho que introduz alguma energia positiva na dinâmica entre nós todos e, de facto, o Zeinal queixar-se-á do preço dos conteúdos, eu queixar-me-ei, eu hoje pago 3 vezes mais pelas condutas do que pagava em 2007 e o número é um número simpático. De facto, temos regulação, eu continuo sempre, eu queixo-me da regulação de vez em quando, mas, de facto, não tenho dúvida nenhuma que é melhor ter uma regulação leve do que uma regulação demasiadamente pesada, porque iria acabar, digamos, por destruir, de certa maneira, as dinâmicas que nós temos no nosso mercado. Em relação a 2011, eu olho para trás e, como é óbvio, vemos esta história, que é uma história que eu acho que dura, de certa maneira, mas positiva, nomeadamente para o consumidor, nomeadamente para todas as empresas que fornecem serviços que cresceram connosco, mesmo com estas loucuras todas, com esta pressão toda, queixa-se A, queixa-se B, mas a realidade é que o mercado expandiu. A verdade é que nós todos fizemos, uns mais do que outros, mas fizemos grandes investimentos e, portanto, eu acho que quando olho para o que aconteceu nos últimos 3 anos e penso no que é que vai ser projetado nos próximos 2 ou 3, vejo as coisas com alguma preocupação e, de certeza, com um crescimento menor. No entanto, acho que nós, quando investimos, nós não investimos só para ter mais rede, nós não investimos só para ter mais capacidade, nós investimos também para sermos mais eficientes. E um dos esforços que nós temos feito, a empresa onde eu estou, nós temos feito muito esforço em investir, em criar maior capacidade, mas também a ser mais eficiente. Como já aqui alguém disse, nós há 3 anos vendíamos produtos pelo dobro do preço que vendemos hoje. Portanto, se nós crescemos, e nós dentro do setor fomos das empresas que em termos de absolutos, comparando o mercado de hoje com o mercado há 3 anos, nós crescemos cerca de 25%. Portanto, que acho que é bastante saudável, mas atenção, mas os preços baixaram. Portanto, eu hoje talvez tenha uma produção em número de serviços que é o dobro daquilo que tinha há 3 anos para vender um pouco mais. Portanto, eficiência aqui é super crítica, nós vamos continuar a investir muito em melhorar essa eficiência, para que essa eficiência também nos permita introduzir mais inovação. Nesse aspecto, acho que Portugal também é um país muito interessante, porque como nós temos uma grande vantagem para o mercado nacional, que é falamos uma língua diferente da maior parte dos outros países. Portanto, aquilo que se faz cá é diferente daquilo que se está a passar em Inglaterra. Estamos menos expostos aos players mundiais. Portanto, nós conseguimos lançar produtos em Portugal inovadores, conseguimos diferenciar uns dos outros
e conseguimos muitas vezes que os próprios grandes players internacionais não venham para cá, o que, de certa maneira, ajuda bastante a indústria nacional. Portanto, olhando para a frente, há de facto uma preocupação, que é a diminuição do poder de compra, que vai ter, de certeza, alguns reflexos. As pessoas vão ser ainda mais exigentes, as pessoas já estão habituadas a ter esta concorrência entre os vários operadores, que eu acho que lhes é benéfica, e, portanto, de certeza que vamos ter novos desafios. Agora, estou perfeitamente convencido que temos, e toda a indústria, nós temos uma boa oferta, nós somos competitivos, nós temos que aprender a ser mais eficientes, sem qualquer dúvida, mas continuo a ver que estamos no mercado, de certa maneira, no mercado certo. As pessoas precisam da internet. É cada vez mais importante. É importante não só para ter o acesso tradicional de banda larga, mas começa também a ser muito importante para ter acesso a conteúdos, por exemplo. A televisão cada vez também tem uma oferta mais rica. Estamos a viver revoluções tecnológicas muito interessantes. E, portanto, eu acho que todo este interesse acrescido, esta quase fatalidade que as pessoas e as empresas têm de comunicar, vão proteger bastante o nosso negócio. E, óbvio, temos preocupações de rentabilidade, temos com certeza, mas também temos muito dinamismo que nos vai ajudar a continuar a atrair clientes, novos clientes. Bem, há muitos que mudam de fornecedor, uns voltam, outros vão-se embora. Há pessoas que nunca utilizaram televisão paga, nunca tiveram internet e agora vão querer ter. E, portanto, encaro com preocupação, mas, ao mesmo tempo, quando comparo com praticamente qualquer outro setor, acho que se pudesse escolher o setor, era este que eu escolhia. Muito bem. Vamos perguntar agora a Stanislau Costa, que é o presidente dos CTTs e que, a partir de 1 de janeiro de 2011, vai ter um grande desafio. Portanto, o mercado postal nacional vai ser aberto à concorrência, totalmente liberalizado. Ora, neste quadro que vamos viver, antecipa o quê relativamente ao que irá acontecer? Eu gostaria de dizer que a situação da conjuntura económica não facilita. De qualquer forma, nós temos neste setor, e olhando só para a parte tradicional das correspondências, aí sim um problemazito. E o problemazito tem a ver com o facto de que desde 2002, 2003, a evolução da atividade postal a nível mundial, neste setor da correspondência, em termos de volumes, tem evoluído cerca de 2% a 3% abaixo da evolução da atividade económica geral e da própria população. E assim verifica-se que, de uma maneira geral, acelerou agora nos últimos anos, a partir de 2008, com quebras da indústria postal da ordem dos 5% a 10%, atenuando-se agora, e perspectiva-se que isto continue da ordem dos 5% nos próximos anos. Portanto, a situação conjuntural, para já, não é algo que cresça esta constatação. Felizmente, em Portugal, o ano passado caímos menos que, em termos de volumes, que a média do setor. A quebra foi de 5,5%. Este ano cairemos um pouco menos, entre 3% a 4%. Neste momento situamos em 3, picos. E isto significa que é um dado com que trabalhamos e que estamos habituados a assumi-lo no nosso dia-a-dia e que, portanto, temos feito algumas transformações no nosso processo produtivo, flexibilizando, possibilitando, contrariamente a outros setores, que nós continuemos significativamente numa senda de redução de preços ao consumidor e, efetivamente, melhorando em simultâneo a eficiência da empresa, dando mais retorno ao acionista e melhorando, como não havia no passado, os nossos níveis de qualidade. Mas a quebra do correio tradicional tem mais a ver, sobretudo, com o mundo virtual, não é? Portanto, a utilização tem a ver fundamentalmente com a alteração dos hábitos da nossa sociedade e daí que, de há uns tempos a esta parte, nós temos investido noutros segmentos que nos têm dado o crescimento e, mais recentemente, até em investimentos internacionais. E, neste momento, daí o movimento que fizemos no mês passado, lançarmos uma nova operação em Moçambique
para ir atrás de mercados que têm algum potencial de crescimento diferente do nosso. Portanto, alargamos o nosso portfólio, fizemos aquisições, desenvolvemos unidades de negócio interna, fizemos uma grande racionalização dos processos produtivos, não só no front office, mas também do back office, e encaramos a liberalização como um desafio. Um desafio não no sentido de que é um problema, mas que é uma oportunidade. Conjugando com a situação conjuntural, isto leva a que os nossos clientes também tenham o mesmo tipo de dificuldades hoje no dia-a-dia que nós temos, obriga-nos a trabalhar mais de perto com os nossos clientes e, portanto, os problemas que nós temos de procura de eficiência, de dar as melhores soluções a um preço mais acessível, portanto, é melhor perceptível tanto para as nossas equipas como para as equipas dos nossos clientes e, portanto, nós entendemos esta situação como um desafio e que dá uma oportunidade de valorização. Também a maior concorrência virá no Correio Expresso, da área das encomendas. Portanto, esta área digital possibilita, como nós fizemos, um move para alguns serviços neste âmbito e possibilita também que a parte física continue a desenvolver-se. Nós estamos a crescer na área do correio acelerado e de encomendas a atingir níveis como nunca atingimos. Neste último ano, por exemplo, nós atingimos em 4 meses destes 10 decorridos máximos de sempre em termos de correio acelerado e encomendas, só que neste trabalho conjunto com os nossos clientes, o cliente hoje quer menos velocidade e, portanto, quer uma unidade por prestação mais acessível e os rendimentos não vão acompanhando esse aumento de atividade. Dr. Stanislau, não resisto a dizer-lhe, portanto, que quanto mais o correio acelerado cresce, mais o correio normal anda devagar, não é? Portanto, há uma relação direta. Não é tanto assim, não é tanto assim, porque nós, em termos de correio tradicional, também temos aquilo que chamamos a entrega no dia seguinte, que é, no fundo, o que pratica na maior parte dos segmentos de correio acelerado. Eles não são entregues no próprio dia, são entregues geralmente para o dia seguinte, nomeadamente quando estamos a falar em espaços transregionais ou transfronteira, e aí o serviço tradicional de correio chamado Correio Azul, lançado no princípio dos anos 90, está com padrões elevadíssimos, mesmo no correio transfronteiriço. De qualquer forma, é importante ter presente que o facto de nós estarmos pressionados com estas melhorias de eficiência leva-nos a repensar e aprofundar as análises que fazemos relativamente ao nosso tecido operativo e tiramos proveito da flexibilização que já obtivemos no passado e que vamos incrementar. E aqui, até pelo que ouvimos já hoje, começa-nos a aparecer uma esperança, aliás, que já existe noutros países em resultado da liberalização. É que fala-se, quando há muita concorrência, que os preços aumentam. Portanto, nós estamos habituados ao longo dos anos a ver os nossos preços a descerem, portanto, ficamos com a esperança, e até porque noutras sessões deste Congresso já nisso falou, que com a concorrência tenhamos possibilidade de ter serviços que oferecemos aos nossos clientes, que os clientes estão dispostos a reconhecer um add value e a ter uma remuneração superior. Agora, o que é preciso neste contexto é ter a percepção que o mundo mudou. O mundo mudou em termos de enquadramento, desde o financeiro ao económico, mudou em cada um dos setores e como o mundo mudou, todas as pessoas, que sejam nossos stakeholders, começando pelos nossos trabalhadores, passando pelo acionista, pelos nossos fornecedores e também pelos nossos clientes, que temos trabalhado de forma diferente todos no futuro. Muito obrigado. Deixe-me perguntar ao António Coimbra o seguinte. O Stanislau Costa acabou de dizer que espera que com o aumento da concorrência aumentem os preços.
enquanto aqui o Zé Nalbava acabou de dizer que há uma concorrência tão grande na área do móvel que essa concorrência tem levado a uma degradação enorme dos preços. Portanto, se a ciência económica ainda funciona, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, ou nos correios ou nas telecomunicações. Qual é a análise do que se passa nos preços do móvel no setor das comunicações? Eu dos Correios não vou comentar, como deve calcular, mas não é a minha especialidade. Mas nos móveis é exatamente aquilo que o Zenal disse, quer dizer, já assim está dentro da teoria económica, ou seja, mais concorrência tem feito com que os preços tenham reduzido fortemente. E realmente, neste momento, Portugal é dos países que têm os preços mais baixos, portanto, da Europa e mais competitivos, fruto de uma enorme concorrência. Muitas vezes há momentos em que essa concorrência podemos classificar como talvez demasiado agressiva, mas são fases normais no mercado que é muito aguerrido, e que provoca, obviamente, este tipo de ações e reações, que são perfeitamente normais, mas que realmente levaram a que, principalmente no segmento dos particulares, mas também no segmento das empresas, onde as coisas são diferentes, a reduções, como o Zenal tinha referido, no móvel, que estamos a falar de 20%, 30% ou 40% do preço médio por minuto ter reduzido um ano sobre o outro, o que é impressionante e não tem paralelo nenhum. Fruto de quê? De uma elevadíssima concorrência. É mau? Enfim, eu diria, como diz o povo, é a vida. Portanto, ou seja, não era o povo, realmente, mas enfim. Ainda bem que assim é, e é isso. E é precisamente isso. Quando nós alertamos, e o Sr. Nicolau deixar só acabar o raciocínio em 2 minutos que tinha posto há bocado, eu nem estou a ressuscitar o tema da rede única, sei que já lá vai, não é? Portanto, isso aí, portanto, já há 3, não é? Pelo menos. Portanto, o que estou a dizer é que neste momento, que é um momento crucial em que o regulador está realmente a pensar como é que vai definir o quadro regulatório das redes de nova geração, onde há todas essas recomendações da União Europeia, etc., que se construa um modelo que já não vai ser o de rede única, já é praticamente impossível, isso aí, infelizmente, tenho que concordar, o tempo já passou, mais uma vez tomamos sempre decisões tarde, mas pelo menos cria um modelo que estimule essa concorrência, que não se reduza depois a 1 ou 2 players apenas, que garanta a continuidade de negócio a quem investiu no ADSL, com perspectivas de continuidade de negócio dos seus clientes, caso contrário, vai morrer, o ADSL, enfim, terá pouco tempo de vida, todos sabemos isso, e, portanto, que esse quadro regulatório permita isso, era isso que eu pretendia dizer. Por outro lado, também dizer que, realmente, estimulando essa concorrência, fará com que também no fixo os preços continuem a evoluir, já se disse aqui, evoluíram muito bem, e esperemos que possam evoluir ainda mais, desde que se crie um ambiente adequado. O Nicolau perguntou há pouco e bem se o que é bom para uma empresa é bom para o país. Bom, a resposta não foi bem aqui, acho eu, totalmente dada. Naturalmente pode ser bom, aparentemente, para o país no curto prazo, se calhar não é bom daqui a 3 ou 4 anos. E é isso que temos de ter cuidado. Acho que temos muita tendência a tomar decisões imediatistas. Portanto, para amanhã, e não pensar estrategicamente o que é que se quer para o país. E, apesar disso, acho que é um papel importante e a mensagem para o regulador. Só para terminar, também o que estava a perguntar, dizer que, apesar de este ambiente de recessão, e de crise, há transformações no setor das telecomunicações que levantam enormes oportunidades e entusiasmo. Eu acho que o país e os operadores têm que, apesar do ambiente de recessão, continuar a investir, continuar a apostar, não só poder-se dizer para estar preparados para quando a retoma aí vier, enfim, podemos cavalgar essa onda, mas mais do que isso, acho que esta revolução que estamos a assistir dos dados móveis ou da convergência de plataformas, dos cloud services, já aqui foram referidos, são enormes oportunidades. E é isso que realmente as redes de nova geração também vão potenciar, sem dúvida, mas esta migração, que é um desafio enorme para a indústria, pelo menos para os operadores móveis, a migração do voz para os dados, a mudança de paradigma e aquilo, ao fim e ao cabo, que no móvel se tem que potenciar para acompanhar esta revolução dos tablets, dos smartphones, que vão ser, enfim, uma utilização perfeitamente banal daqui a poucos anos, é uma enorme oportunidade e essa nós encaramos com enorme otimismo. Achamos que realmente é algo que o país também, mais uma vez, deve estar na linha da frente, na continuidade destes investimentos e do incentivo ao desenvolvimento de soluções sobre os dados móveis e sobre a convergência de plataformas. Miguel Almeida, enfim, há quem diga que o mercado português só dá para 2 operadores e meio nas diferentes áreas. É uma tese que tem andado por aí durante muitos anos. É ótimo, chegou ao mercado, já estavam 2. Como é que face a este quadro e face a esta concorrência cada vez maior, como é que a Ótimos pretende reagir? Bom, se dá para 2,5, eu não partilho dessa perspectiva, mas nós já tentamos que assim fosse, não funcionou bem, teve outros impactos positivos para a indústria. Eu partilho da opinião que o mercado móvel está excessivamente competitivo, mas também realço aqui um aspecto. Apesar do mercado ter caído receitas de clientes e ter caído resultado operacional, e penso que também o free cash flow, a Ótimos cresceu receitas de clientes no móvel,
A Ótimos aumentou o seu resultado operacional em 13% e a Ótimos triplicou o seu free cash flow. E, portanto, é verdade que há um excesso de concorrência. Penso que há, pelo efeito da escala dos dois operadores que têm maior cota de mercado, há uma tentativa de esmagar e transformar em realidade esse princípio dos 2,5, que leva a essa concorrência, ou essa competitividade, ou essa agressividade excessiva. Apesar de tudo, eu penso que os nossos resultados demonstram a nossa resiliência. Eu não sei porque é que me coloca a minha questão dos 2,5 e não coloca a Vodafone ou a Portugal Telecom. Aquilo que lhe posso dizer sobre a Ótimos, uma vez que estamos frequentemente nas notícias, nós temos uma estratégia, essa estratégia está vertida num business plan que foi aprovado pelo Board, onde estão representados os principais acionistas, que a subscrevem por inteiro. Essa estratégia está a produzir resultados. Somos o operador que no móvel claramente mais cresce, não só em receitas, mas também em rentabilidade. Somos um player incontornável, somos nós que nos últimos 10 anos, ou nos últimos 12 anos, fomos nós que contribuímos para o dinamismo do negócio do setor móvel, fomos nós que fomos o driver da inovação e, portanto, somos um player incontornável. E até se quisermos ser muito técnicos, nessa perspectiva, nós hoje temos sustentadamente geração de free cash flow positivo e cada vez mais positivo e temos rácios de dívida sobre o resultado operacional que são os mais conservadores de todos que aqui estamos sentados. E, portanto, se alguma coisa, tecnicamente, a empresa mais forte somos nós. Muito bem. Bom, eu agora pergunto também ao ONI qual é a sua posição face a este quadro que foi aqui referido. Em relação aos preços dos móveis, até posso comentar também, porque eu fico surpreendido que os preços dos móveis tenham diminuído tanto para os clientes finais e para os operadores que compramos tráfego móvel não tenham diminuído da mesma forma. De facto, é um dos principais problemas, eu acho, neste momento, e acho que embora eu disse anteriormente que temos um optimismo contido a muitas questões que têm que ser resolvidas, e uma delas é criar condições para que os fixos e os móveis possam concorrer de uma forma efetiva e de uma forma sustentável, não é? E, portanto, hoje em dia, em relação a esse ponto, nos encontramos com ofertas de referência que têm preços 2 e 3 vezes acima dos preços de retalho que nos encontramos. Hoje em dia, 70% dos minutos em Portugal são minutos móveis. E, curiosamente, é o operador histórico no fixo que está submetido a uma regulação hiper estricta e o conjunto dos operadores móveis, que representa 70% do mercado, tem uma regulação absolutamente laxa. E, portanto, eu acho que isso forma parte da mudança do mundo e da mudança de paradigmas. Nós estamos confortavelmente instalados como o principal operador alternativo no segmento das grandes empresas. Fico muito contente que o Genal tenha um visão tão otimista em relação às grandes empresas, que nós partilhamos. Portanto, vai crescer o negócio, o seu negócio. O que acontece é que as fronteiras tradicionais do negócio estavam a diluir-se. E, portanto, nós não vendemos telecomunicações já há muitos anos. Nós vendemos soluções com componentes de tecnologias de informação, de serviços geridos, de segurança. Por isso criamos empresas especializadas, por isso somos capazes de aspirar, e neste momento é uma aspiração, espero que o próximo ano seja mais uma realidade, a translação do nosso, o que eu chamo software, que são os processos, o portfólio, a cultura, a forma de servir o mercado, a outras geografias onde já existe o hardware, portanto as redes, mas ainda esse hardware não tem florescido para permitir às grandes empresas dessas geografias desfrutar de serviços como os que as grandes empresas desfrutam hoje em Portugal. E, portanto, a nossa internacionalização tem exatamente a ver com isso, com a possibilidade de trasladar o que é trasladável e com a, digamos, necessidade de operar localmente, o que requer uma conjugação de redes e serviços. O mundo das comunicações, de facto, está a viver essa dicotomia de que as redes querem convergir e querem ser eficientes e ter escala, mas os modelos de negócio para cada um dos segmentos tendem a divergir. As diferentes convergências dos conteúdos e das telecomunicações, do fixo e do móvel e das telecomunicações do IT, têm produzido divergências nos modelos de negócio mais adequados para servir ao residencial, onde as comunicações são uma commodity e são os conteúdos os que marcam a diferença, ou as grandes empresas onde as comunicações são críticas porque suportam processos críticos e de alguma forma têm que conjugar-se de uma forma cada vez mais profunda com outras componentes de serviço. Portanto, eu acho que cada vez mais as questões
relativas ao sector são complexas e são difíceis de responder porque o setor está a redefinir-se. Estamos a viver a conjugação, estamos a hibridar o mundo das telecomunicações com outras indústrias que são adjacentes. E, portanto, eu acho que a discussão tem que... A resposta sobre se o mercado cresce ou não cresce, qual mercado, o que mercado, incluindo as tecnologias. E, portanto, essa é a nossa visão. Há muita coisa a ser feita, mas acreditamos que as margens estão cada vez mais apertadas, mas há uma forma muito simples e isto discutimos na nossa equipa, de garantir a rentabilidade do nosso esforço e é garantir que a nossa estrutura de custos, os preços unitários diminuem mais rapidamente que os preços unitários dos serviços que vendemos aos nossos clientes. Se fizermos isso, as nossas margens vão continuar a ser muito saudáveis. Martim, já se falou aqui de conteúdos e, enfim, temos de falar nisso, penso que são essenciais para o seu negócio. Quais são os problemas que tem no acesso a conteúdos? Existem problemas? Não, neste momento há livre acesso aos conteúdos. Portanto, nós podemos aceder àqueles conteúdos que foram considerados como fundamentais, aqueles conteúdos da informação, o desporto, podemos aceder a esses conteúdos. Não é essa a questão. Eu acho que em relação a essa questão já foi ultrapassada. Hoje a questão põe-se principalmente no acesso equitativo aos conteúdos. O que é que quero dizer com isso? Quero dizer aquilo que o Rodrigo disse, portanto, neste mercado, esta questão foi construída numa base em que quem mais compra tem preços mais baixos, como é normal no mercado, mas com diferenças que criam distorções e são muitas vezes inultrapassáveis. Por outro lado, há questões como taxas de penetração mínima, em que nós temos de pagar por clientes que não temos, que leva a que, quando nós olhamos para a nossa conta de resultados, os custos diretos das vendas, e comparamos com os nossos grandes concorrentes, é de tal maneira elevado que nos cria dificuldades nos investimentos futuros, ou na facilidade de promover investimentos futuros. Mas eu não, estas questões, talvez eu tivesse entrado um pouco de uma maneira negativa. Nós continuamos muito entusiasmados em relação ao futuro e, portanto, continuamos a pensar que temos de resolver estas questões do modelo de negócio, da questão dos preços, e há sinais claros que vai haver alterações nesta área, porque são necessárias para todos, não é só para nós. E continuamos confiantes que também na questão dos conteúdos haja uma regulação rápida, no sentido de nós podermos concorrer de uma maneira equilibrada no mercado. Mas o nosso negócio não é só conteúdos, o nosso negócio passa também por qualidade de serviço, por atenção ao cliente, por proximidade. E nós aí estamos claramente, nós mudamos o nosso posicionamento para oferecer ao cliente a mesma experiência, e por isso temos de oferecer os mesmos conteúdos, temos de oferecer as caixas digitais, temos de oferecer as velocidades que os nossos concorrentes oferecem, mas que podemos ir para o futuro com mais qualidade, na excelência do serviço, na proximidade, na atenção que damos ao cliente, porque somos mais locais, estamos mais próximos e podemos tornar isso uma força para o futuro. Portanto, os conteúdos é uma parte importante que urge resolver para, como dizia o António, não é questão de... A concorrência é muito importante e fez desenvolver este negócio de uma maneira incrível. A sustentabilidade, eu penso que é possível. Agora, a sustentabilidade da concorrência é importante para que isto continue a acontecer no futuro. Muito bem. Deixe-me, até porque o Rodrigo Costa vai ter de sair às 6h30, também tem um avião para apanhar, mas antes eu perguntava ao Zé Nalbaba sobre esta questão de conteúdos, qual é o ponto da situação para a PT. Há cerca de um ano a PT era muito crítica em relação ao acesso a determinados conteúdos. Passado um ano, qual é o ponto da situação? Eu não vou queixar de nada. Ainda bem. Não vou queixar de nada. Acho que depois daquilo que o Javier disse sobre a regulação sobre incumbente, a Anacom está e ouviu, é concorrente direto meu, diz nós temos muita regulação que nos onera demasiado, e depois daquilo que a Cabvisão tem dito sobre os conteúdos, eu não posso acrescentar muito mais. Talvez nessa matéria de regulação, talvez mencionasse apenas um aspecto, que é o seguinte. A Anacom já emitiu um relatório sobre as redes de nova geração. Não se pode ignorar aquilo que a Anacom já escreveu sobre as redes de nova geração, porque foi isso que sustentou
a tomada de decisão de vários operadores. Nós não somos os únicos que investimos em fibra, houve outros, nós somos aqueles que mais investimos em fibra, mesmo até a casa. E por isso, assente em pressupostos que são conhecidos. A Anacom definiu zonas onde há muita concorrência, achou que deve haver uma regulação segmentada, há zonas com concorrência, zonas não concorrenciais, onde não há, diria, flexibilidade para nós podermos concorrer sem haver aquele tipo de obrigações ex ante. Há zonas que são rurais, há zonas onde o cabo domina. Tudo isso está muito bem refletido num relatório extraordinário que a Anacom fez e que definiu as bases que serviram para nós podermos justificar o investimento aos nossos acionistas e que foi significativo. Não esquecer que a Portugal Telecom, no ano 2008, investiu praticamente 700 milhões de euros em Portugal. No ano 2009, mais 700 milhões de euros em Portugal. Em 2010, vamos investir mais 700 milhões de euros, provavelmente um pouco menos. E no próximo ano, planeávamos investir alguma coisa como 500 e tal milhões e recentemente dissemos que vamos investir aproximadamente 700 milhões. Ou seja, nós em cerca de 3 ou 4 anos vamos investir em Portugal qualquer coisa como 2,5, 3 mil milhões de euros. E por isso a resposta que nós tivemos para a situação económica que o país atravessa e vem atravessando, não é nada de novo, agora talvez estamos numa situação mais difícil, foi assumir claramente que o caminho do futuro passava por investir na inovação, por ter uma execução operacional que nos diferenciasse no contexto do setor. Os colaboradores da PT fizeram um trabalho extraordinário. Eu, bocado, quando via o Restart e estava aqui escrevendo umas notas, nós em qualquer coisa como, desde 1998 até agora, são 12 anos, a PT liberalizou-se, privatizou-se, fez a sua internacionalização, fez alianças estratégicas com a Telefónica, MCI, WorldCom, British Telecom na altura, depois foi só com a Telefónica, levamos com uma OPA, fizemos o spin-off da multimédia, fizemos o turnaround da Vivo, vendemos a Vivo, estamos a comprar a Oi, fizemos a rede da fibra óptica, tudo isso em 12 anos. E essa capacidade de começar de novo é uma característica do nosso país e acho que a PT é um excelente exemplo disso. Se nós conseguimos fazer isso, fruto do trabalho de todas as pessoas da PT, não tenho dúvidas que o nosso país também poderá fazer a mesma coisa. Rodrigo, antes de se ir embora, eu penso, em primeiro lugar, que nos vai dizer que já leu este extraordinário relatório da Anacom, portanto, com as recomendações, e, como o Zé Nal já disse 2 vezes que a PT leva a fibra, mesmo até à casa, a Zona é a empresa que leva a fibra quase até à casa do cliente. É? Bem. Mas há uma coisa que ninguém nos tira. Somos a única empresa de cabo no mundo que tem a totalidade da sua rede, uma parte em cabo coaxial, que agora até se chama Fiber Cable, que é a nova designação nos Estados Unidos pelas referências da modalidade. E a realidade é que nós somos, portanto, o único operador em todo o mundo que está em fase de lançamento dos 360 megabits até casa. Portanto, e acho que isso, quer dizer, sem tirar qualquer mérito aos investimentos que todos nós fizemos ao longo dos últimos 3 anos, porque eu acho que, de facto, se investiu muito. É discutível o tema da rede, se devia ser única ou não devia ser única. Nós temos também a olhar para aquilo que o país já tinha. Há países em que não havia redes e, portanto, quando não há nada, é fácil fazer de novo com um paradigma diferente. Quando já há muita coisa feita e quando há muitos com vontade de fazerem de uma determinada maneira, outros condicionados, como até era o nosso caso, eu acho que a solução, que acaba por ser uma solução híbrida, se vier a concretizar os investimentos em fibras rurais que são expectáveis nos próximos 2, 3 anos. Portanto, e essas sim serão redes abertas de acordo com aquilo que está definido e, portanto, todos nós teremos acesso a elas. Portanto, eu em matéria de investimento, como eu disse há pouco, quer dizer, eu acho que nós estamos satisfeitos, acho que tínhamos que o fazer, quer dizer, o cliente precisa de mais, nós precisamos de poder competir melhor e para enfrentar os desafios que temos pela frente temos que ser muito racionais em relação àquilo que fizemos e, portanto, acho que conseguimos cumprir um plano importante. Foi um esforço de investimento que andou quase na ordem dos 25% das nossas receitas. Eu aproveitava aqui sempre para desmistificar o tema, quando falo de conteúdos, posição dominante, zona dos conteúdos.
E eu acho que nós continuamos a ver, nós participamos num negócio que se chama Sport TV, onde temos 50% dessa empresa. É uma empresa que é gerida à parte da zona, portanto, tem o seu conselho de administração, tem os seus executivos, vive numa situação completamente à parte. Nós nunca utilizámos a Sport TV como uma ferramenta de influência no mercado e atenção, a sua filosofia de trabalho, a sua forma de fazer os preços e de distribuir existe há muitos anos, desde que a Sport TV existe. Portanto, este tema não é um tema de hoje, este tema já tem 11 ou 12 anos, porque os princípios são sempre os mesmos. O tema dos mínimos, os temas dos mínimos nos contratos de conteúdos é uma coisa, para quem entende de facto de conteúdos sabe que qualquer empresa, nós temos na Zone 4 ou 5 canais de televisão numa grelha que hoje em alguns casos atinge 150 canais. Portanto, isto para dizer de uma forma muito simples que existem muitos outros fornecedores de conteúdos e se olharem, e se formos analisar a grande maioria, principalmente as produtoras internacionais, exigem de facto mínimos para fazer os seus contratos. Ninguém, praticamente naqueles canais que são canais importantes, que de facto fazem mexer o ponteiro, que têm muito interesse por parte da nossa rede de clientes, todos esses produtores nos exigem de facto que haja um mínimo de compra para poder justificar os investimentos em marketing que existem, para poder justificar a qualidade e o conteúdo que os próprios canais têm e, portanto, eu acho que quer dizer, nós temos de ter noção, mais uma vez, o tema da dimensão de compra, eu acho que é importante, digamos, é uma coisa normal em qualquer área, em qualquer indústria e, portanto, nós estamos perfeitamente confortáveis com a nossa posição no mercado e com franqueza, nós temos conteúdos que temos acesso e nós temos conteúdos que não temos acesso. Gostaríamos de ter, não temos. Muito bem. Continuamos a debater-nos desses problemas, continuamos a procurar melhorar a nossa rede de contactos, a nossa qualidade de conteúdo. Hoje, cada vez mais, e acho que é bom, quer para o consumidor, quer para digamos, as empresas que estão neste setor, acho que é bom porque é aquilo que também nos permite, de certa maneira, alguma diferenciação. Mas acho que, mais uma vez, acho que aqui o que é importante é conseguirmos olhar para a frente no sentido de mantermos uma rede que vá de encontro às necessidades dos nossos clientes e que nos traga diferenciação e competitividade. Portanto, também classificaria de extraordinário o relatório da ANACOM? Eu confesso que não li o relatório todo. Oh, diabo! Não sei se o Dr. Amado da Silva ficará contente, mas digo... Não sentiu a necessidade. Bom, pode ter sido isso. Eu gostava de falar um pouco de internacionalização e começava pelos CTTs, que já entraram em Moçambique e querem reforçar também nos PALOP. Quais são as vantagens que eventualmente beneficiam as empresas portuguesas, em particular nos países de expressão portuguesa? Portanto, como em qualquer processo de internacionalização, nós fazemos esse movimento desde que consigamos adaptar os nossos sistemas às realidades locais. Foi o que fizemos em Moçambique, portanto, tínhamos os mesmos desiderados a atingir em termos de mercado, de ofertas ao cliente, mas adaptamos. O que é que isto quer dizer? O sistema de rastreio de objetos, suportado nos nossos sistemas de informação, não foi replicado de Portugal ou do sistema que temos em Espanha. Fizemos um sistema flexível, adaptado para o mercado moçambicano. O nosso tarifário é um tarifário inovador, adaptado àquele mercado e de ruptura com a situação. E, no fundo, o que nós levamos lá para esses mercados é o conhecimento que temos de diálogo com os clientes e de formatar ofertas de produtos. E, por vezes, erra-se nestes movimentos quando se vai para um novo mercado sem conhecer as especificidades desse mercado, tentando replicar o que nós temos no nosso país de origem. Esta é a grande experiência destes 5 anos de internacionalização que começamos em Espanha, que agora estamos a tentar reforçar ainda no curto prazo em Espanha, entre este ano e o próximo,
que agora avançamos para Moçambique e temos também um designo de podermos ter uma presença em Angola. Xavier, a ONI também está a entrar em Espanha e, enfim, está a olhar para outros mercados onde possa vir a operar. Brasil, Angola, enfim, o que é que a ONI tem para oferecer nesses mercados? Vamos ver, em primeiro lugar, a diferença de outros segmentos de mercado que são muito mais locais. Por exemplo, o residencial, que depende dos conteúdos, os conteúdos que gostam em cada mercado não são os mesmos. A diferença dessas situações, o mundo das empresas é muito mais homogéneo. As grandes empresas em todo o mundo, na América, na Europa, na Ásia, têm necessidades muito mais homogéneas. E, portanto, é muito mais fácil para uma empresa como a nossa replicar esse software que eu referi anteriormente, essas práticas que durante 10 anos em Portugal se têm demonstrado práticas ganhadoras. Não se sabe que a ONI é o operador de nova geração na Europa que conseguiu conquistar a maior quota de mercado no segmento corporate, mais de 20%. Não há nenhum caso em toda a Europa em que isso tenha acontecido. E, portanto, é a conjugação desses elementos, processos, soluções, componentes de segurança, de serviços geridos, que entendemos que é possível adaptar ao cenário de infraestruturas que existe em cada país. No caso de África, por exemplo, é uma situação particularmente relevante, porque as grandes empresas nos mercados africanos, do nosso ponto de vista, a diferença do que aconteceu na Europa, onde foram as pessoas e as ideias que conformaram socialmente a região, na África, as grandes empresas, além do seu papel preponderante económico, têm uma responsabilidade social em termos da estruturação desses mercados. E talvez como consequência disso tem uma sofisticação em relação às suas necessidades, inclusive superior a muitas das empresas que encontramos em outros lugares do mundo. E infelizmente muitas dessas empresas não conseguem hoje em dia encontrar os serviços que precisam para honrar esse papel económico e social. E, portanto, entendemos que nesses mercados africanos começam a haver infraestruturas sofisticadas. Por exemplo, o operador histórico de Angola investiu nos últimos 2 anos mais de $1 bilhão em infraestruturas, que ainda não se têm transformado em valor económico para o país. E entendemos que podemos acoplar o nosso modelo de negócios para ajudar ao desenvolvimento desses mercados. Deixa-me interromper, Xavier. Sim. Está ali uma indicação a dizer para eu deixar sair o Rodrigo Costa. Obviamente eu deixo, não tenho nenhum poder para manter aí. Mas antes de se ir embora, perguntava-lhe só como é que está a correr a experiência da Zone em Angola. E, enfim, querem entrar noutros mercados, mas concretamente em Angola. Está a correr bem. Nós arrancámos... Os processos em Angola, como quem tem negócios lá sabe que é mesmo assim, demoram um pouco mais tempo a pôr em prática do que demoram cá. Nós tivemos digamos, um tempo de preparação grande. Já aprendeu as 2 palavras-chave em Angola, que é malembe, que é devagar, devagarinho. Não é? Portanto, chega. Eu confesso que a nossa experiência é uma experiência que nós temos que ter, de facto, as expectativas certas e acho que nós fomos para este mercado com as expectativas certas. Portanto, até agora não tivemos surpresas más. As coisas, pura e simplesmente, são diferentes. É um país que está num estado de desenvolvimento diferente do nosso e, portanto, agora o que posso dizer é, a licença demorou mais tempo a obter, mas obtivemos a licença. A parceria demorou mais tempo a executar, a ser pensada foi fácil, na prática demorou um pouco mais tempo, é verdade que demorou um pouco mais tempo. Nós arrancámos com os primeiros, toda a parte de sistemas foi muito rápida, toda a parte de estação de satélites foi muito rápida. Tivemos sorte porque toda a nossa operação estava dependente do lançamento de um satélite W7 da Eutelsat que foi feito em novembro do ano passado. Isso sim teria sido um desastre se não tivéssemos o satélite no ar. Essa parte também correu bem, que foi fundamental. E nós, a partir no início de março deste ano, fizemos o lançamento comercial e começámos, no fundo, a instalar os primeiros clientes. Em agosto, portanto, no verão, e de acordo com aquilo que era também a nossa expectativa, era quando nós poderíamos passar a ter um conteúdo muito importante para vender, que até lá não o tínhamos, que era o futebol, um tema que todos sabemos que é muito importante. Nós em África, portanto, nós não temos o problema de ter posição dominante, portanto, somos completamente uns attackers, portanto, sem qualquer problema de foro regulatório, e começámos, de facto, em agosto, e desde agosto para cá, de facto, as coisas têm evoluído de uma forma muito positiva, estamos muito contentes
com o número de clientes que já temos e com o progresso que estamos a ter diariamente, e mais não digo, porque nós iremos anunciar o número de clientes que temos no final do ano, mas iremos fazer esse anúncio em Luanda, porque isto, como sabem, é uma empresa que é 70% angolana, 30% portuguesa, da zona, e, portanto, achamos que temos que saber estar nesses mercados de forma, digamos, local. Portanto, mas estamos contentes. Boas notícias, o conteúdo português tem um impacto enorme em Angola. Isso é completamente de acordo com as nossas expectativas. Nós tivemos algumas dúvidas se seria mesmo assim ou não. Isso veio a ser confirmado. Conseguimos criar muito boas alternativas e, com franqueza, este tema, portanto, este novo negócio para nós, que vai ter a sua continuidade muito em breve já em Moçambique, para nós enche-nos de satisfação, porque, para além de fazermos um negócio novo, estamos a levar também mais conteúdo, muito dele produzido em Portugal, portanto, estamos a ajudar a nossa economia também e, no fundo, digamos, a garantir a preservação da nossa língua, que é sempre importante também, não é? Muito obrigado. Eu peço desculpa, eu, quando aceitei vir falar aqui, tinha esta condicionante de ter que apanhar um avião a 7:15, e, como sabem, hoje Lisboa, o trânsito está uma grande confusão, e vou ver se consigo apanhar o meu avião. Muito obrigado, Nicolau. Muito obrigado. Obrigado a todos. Senhor Engenheiro José de Albafa, queria dizer qualquer coisa em relação à anterior, mas... Ia, por acaso, só complementar um ponto que o Rodrigo levantou em relação aos conteúdos. A nossa relação com os conteúdos evoluiu também no tempo pelo seguinte. A nossa aposta agora está muito assente na interatividade, porque não se trata de dar muitos canais, trata-se de dar bons canais, aqueles que as pessoas querem, e, acima de tudo, uma experiência que seja diferenciadora. Nós fizemos um primeiro teste com a RTP no Mundial, com interatividade, e tivemos 1 milhão de utilizadores naquela aplicação do Mundial. Naturalmente que cada pessoa usou mais que uma vez, mas foi a primeira iniciativa. Eu acho que isto é uma alteração de hábito de consumo bastante importante. Recentemente lançamos o canal, ou seja, interatividade em cima do Ídolos e interatividade em cima do Secret Story. No caso de Ídolos, lançámos isso em setembro, já tivemos mais de 1 milhão de pessoas a usar a interatividade nesse canal. E, no caso do Secret Story, já tivemos cerca de 4 milhões de utilizações dessa interatividade. Naturalmente que fizemos uma aposta em conteúdos populares. Porquê? Porque queremos criar a habituação das pessoas a carregar o botão vermelho e o botão azul. Por isso, aqueles que são clientes do Mel, fiquem sabendo que vermelho e azul dá interatividade. E, não tem um botão verde? Eu sou azul. O verde, eu não gosto de falar de verde, é o vermelho e o azul porque é nosso. E por isso vale a pena. Acho que isso altera um pouco também o paradigma da discussão que temos à volta dos conteúdos. Por isso não se trata apenas e só do preço que se paga, trata-se também da flexibilidade que cada plataforma tem de poder trabalhar em cima desses conteúdos para dar uma experiência diferenciadora. Muito bem. E em relação à experiência que a PT está agora a viver no Brasil com o Way? Nós estamos muito entusiasmados com a perspectiva de voltar a reinvestir no Brasil. Uma empresa diferente da Vivo, claramente. Materialmente diferente. É uma empresa que tem 80% do seu negócio, 70% do seu negócio no fixo, enquanto que a Vivo era 100% celular. Mas é uma plataforma extraordinária no sentido que tem uma capilaridade enorme em termos de clientes e volta-nos a pôr outra vez na rota de ter 100 milhões de clientes a prazo.
por isso a PT, através desse investimento que tem no Brasil, ou que vai ter, e que esperamos que esteja concluído até final do primeiro trimestre, provavelmente antes do primeiro trimestre, volta a ter outra vez cerca de 60% do seu negócio fora de Portugal. Só um minuto só, antes de passar a palavra, sobre o tema do LTE. Nós falamos um pouco do móvel e dissemos que no móvel a concorrência tem sido absolutamente extraordinária, no mau sentido, nesse último ano. Em 2011 vamos ser impactados... No bom sentido, para as empresas, para os consumidores tem sido no bom sentido. É preciso ter presente o seguinte, do ponto de vista do setor, nós temos que olhar para o cidadão e para o consumidor. E não podemos também ter, de alguma forma, uma estratégia só de curto prazo, porque se for muito bom para o consumidor, é verdade, no curto prazo, pode ser mau para a indústria. Sendo mau para a indústria, nós deixamos de investir, porque não conseguimos gerar o retorno adequado de capital que depois permita o nosso país avançar de 3G para 4G, etc. E por isso era muito importante que, do ponto de vista de regulação, agora que está-se a falar da quarta geração, está-se a falar do dividendo digital, que existisse bom senso, que se tomasse em consideração a situação económica do país, que se tomasse em consideração que a tecnologia não é um fim, é um meio para atingir um fim, que a indústria precisa de gerar retorno para poder investir no desenvolvimento de novos serviços, e vão ser esses os serviços que vão fazer com que o nosso país possa dizer ao mundo que somos uma sociedade tolerante, temos tecnologia, logo devíamos poder atrair e reter o nosso melhor talento. E por isso, nesse aspecto, acreditamos que todas as ideias que estão a ser discutidas e possam ser discutidas em termos do modelo de eventual disponibilização de mais espectro, deve tomar tudo isso em consideração, porque senão corremos o risco da indústria não poder simplesmente investir porque não há um retorno adequado para. Outros países não são exatamente uma referência para nós. Nós temos uma dimensão relativa bastante pequena, as economias não existem porque não temos escala neste mercado e nesse contexto tem que haver bom senso, porque se não existir bom senso não haverá investimento e do lado da PT, por muito entusiasmados que estejamos com a perspectiva da quarta geração e acreditamos que o investimento que já fizemos na rede da fibra óptica pode vir a potenciar aquilo que estamos a fazer no móvel, porque a fibra é um meio para atingir um fim. Há bocado falávamos da fibra, só para terem noção, nós fizemos, foi ontem ou antes de ontem, um teste na nossa rede de transporte com 100 gigabits por segundo. O que é que são 100 gigabits por segundo? São 200 milhões de SMS a serem transportados em menos de 3 segundos. Okay? Tudo isso vai fazer com que a nossa sociedade esteja muito mais ligada à rede, mas só é viável se gerar um retorno adequado. Por isso temos que encontrar esse equilíbrio entre o cidadão e o consumidor e por muito entusiasmado que estejamos com a quarta geração, se as condições não forem boas, duvido que nós e os outros operadores, não posso falar em nome deles, mas duvido que nós contemplemos esses investimentos tão depressa quanto eventualmente gostaríamos de fazer, porque o capital é escasso, o capital tem que ser remunerado e por isso aí, essencialmente, o que eu diria é que mais importante do que aquilo que se pode vir a arrecadar com o espectro é aquilo que a quarta geração pode fazer para o país. Então tem que se encontrar o equilíbrio adequado, então nesse aspecto a regulação tem que tomar isso em consideração. Miguel, como é que a Ótimos encara este problema de novos investimentos em novas redes e enfim, o retorno que é necessário para fazer isso? Volto ao meu primeiro ponto. Eu penso que é importante tal mudança de mentalidades. Eu partilho desta visão. O LTE será provavelmente, ou a quarta geração, o tema principal para o setor em 2011. Era importante que este comboio, ao contrário do outro, não partisse e depois estivéssemos daqui a 3 anos a dizer não vale a pena falar desse comboio que já partiu. E as condições para nós garantirmos que o país vai nesse comboio, e eu penso que há condições. Nós temos os operadores móveis, o setor de maneira geral, os operadores móveis dos mais competitivos da Europa e do mundo. Temos neste setor os profissionais mais competentes, os melhores profissionais que existem em Portugal. Já demos mostras que sempre que há concorrência e há condições, é um setor muito dinâmico e muito inovador e que puxa a economia como um todo e que é um contribuinte importante para a economia. Portanto, penso que é crítico quem tem essas responsabilidades olhe para o LTE dessa forma e, de facto, crie as condições para que o país entre o mais rapidamente possível e o melhor possível no LTE e dessa forma que nós consigamos dar às nossas empresas, aos nossos cidadãos, uma vantagem quando comparado com outros países. E, de facto, os dois temas essenciais para isso, nesta fase, penso que são esses. É o tema do espectro, como é que o espectro vai ser alocado e de que forma, e o tema da partilha de infraestruturas e, portanto, tentar garantir que se conjugam as vontades para, de facto,
os operadores investam, de facto o capital não é ilimitado de todo, é preciso dar retorno ao capital. É verdade, também partilho da visão de que o consumidor ganhou ou tem ganho, mas pode perder a médio prazo e a longo prazo. E neste tema do LTE, ou da quarta geração, eu penso que, pelo menos, vamos aprender com os erros do passado e vamos aproveitar o facto do país estar na situação que está, para, de facto, criarmos as condições para ser uma história de sucesso que nós, depois, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, vamos estar a apresentar no resto da Europa e no mundo a forma como Portugal conseguiu que os seus cidadãos, com uma taxa de penetração muito grande, tenham internet a 30 mega ou 40 mega, com coberturas de 100%. Isso só é possível se nós criarmos as condições já, e não daqui a 3 anos estarmos a lamentar sobre a forma como entramos no LTE. António, até abril do próximo ano vai ter de estar transposto no ordenamento jurídico nacional o novo pacote regulatório para as comunicações eletrónicas. Qual é o impacto que antecipa que isto possa ter para o setor? Ou é um pouco indiferente? Não, não é nada indiferente. Tem muito a ver com aquilo que temos estado aqui a falar, não é? Ou seja, e tem muito a ver também com o tema deste Congresso, quer dizer, quando nós já foi falado noutros painéis, enfim, que eu tive a oportunidade e o gosto de assistir durante o dia de hoje. Este tema do restart, ao fim e ao cabo, também é natural que se cometam erros no negócio, na regulação, em todo o lado, e já falámos aqui muito sobre o que se fez bem durante este dia e o que se fez, calhar, menos bem. Mas o pior erro é não aprender com os erros do passado. Não é? Portanto, eu acho também aqui, dentro deste novo pacote regulatório que tem que ser transposto, implementado, e dentro da agenda digital, enfim, seja europeia, seja portuguesa, e dentro das questões regulatórias que já aqui muito foram falados, que também aqui haja um bocadinho esta questão do restart, não é? Ou seja, de que se analise o que é que funcionou bem ou não funcionou e, dentro desse novo pacote, que se procure, pelo menos, melhorar aquilo que se provou que não funcionava muito bem. Tem-se falado aqui muito, e esse é um tema realmente incontornável, como já aqui dissemos, sobre a questão das infraestruturas, das redes de nova geração, e no móvel também, e os meus colegas aqui falaram, portanto, e eu, naturalmente, de painel, e naturalmente concordo com a racionalidade dos investimentos também no LTE. E acho que a regulação tem que ter isso em conta. Agora, há uma diferença muito importante, e eu não quero com isto ser mal interpretado, que a Vodafone entende que não deve olhar com muita atenção para investimentos partilhados ou outro tipo de cooperação, digamos assim, no setor, relativamente ao LTE. Agora, entre as redes móveis e as redes fixas há uma diferença muito grande. É que, apesar de tudo, nas redes móveis, o facto de haver mais do que uma rede era economicamente viável, como se mostrou com o GSM e com o 3G, veremos com o LTE. Nas redes fixas, na nossa opinião, e acho que quem fazer as contas chega a essa conclusão, não é. Tal como na energia, tal como já falamos aqui em autoestradas, tal como na água, etc. Ou seja, tal como não houve 2 redes de cobre no país, paralelas, não é economicamente viável haver mais do que uma rede. E é por isso que nós dizemos que é uma diferença fundamental. Agora, dito isto, ainda que seja economicamente viável no LTE ter mais do que uma rede e haver concorrência nas infraestruturas, eventualmente, naturalmente que a fase que o país atravessa e o desperdício de recursos que podem ser melhor utilizados, aconselha a que haja bastante racionalidade e que se faça, de uma forma partilhada, conjunta, a estudar. Portanto, também este novo pacote regulatório tem esta linha de conta. Portanto, não só como é que nós garantimos um equilíbrio no futuro nas redes fixas, como é que neste paradigma agora, tanto das redes de nova geração, também nos móveis, teremos melhor partido em otimizar esses investimentos, garantir maiores rentabilidades desses investimentos, de modo a que se possa investir no desenvolvimento. Porque as redes é apenas um meio, é verdade. Ou seja, o que interessa depois, todos os serviços, todas as promoções vão fazer para que os cidadãos possam aderir rapidamente a todos os serviços de nova geração. Menos de um minuto para responder à última questão. Tem sido recorrente falar-se no setor na reestruturação das comunicações eletrónicas. Este ano não aconteceu nada. Faz sentido, perante a conjuntura que vem aí, pensar que pode haver esta reestruturação? Bom, não vou retomar o tema dos 2 operadores e meio, porque o meio ficou claramente identificado aqui na sala. Por isso é que eu não fiz a pergunta ao Miguel, se não era uma provocação. Não sei. Mas, ou dos 3,5, mas não aconteceu nada, se calhar o mercado não aconselhava que acontecesse alguma coisa. Nós, Vodafone, temos dito que não somos um promotor ativo da consolidação. Agora, entendemos realmente que a dimensão que o mercado português tem, a necessidade de escala, que já aqui foi muito referido, até nos conteúdos, mas noutras áreas, que este setor exige, eu diria que é altamente provável que algum tipo de consolidação venha a acontecer. Porque quando há racionalidade económica nessa consolidação e quando se consegue manter níveis de concorrência
enfim, acrescidos até, é natural que isso aconteça. Agora, tudo depende de vontade de acionistas, mercado de capitais, naturalmente, fitos estratégicos, por aí adiante. Agora, sinceramente, não considero este ano. Se perguntar algo vai acontecer nos próximos 12 a 24 meses, a minha convicção é que sim. A Vodafone é um promotor ativo dessa consolidação, não é um promotor ativo, mas estará atenta a oportunidades que surjam no mercado, naturalmente, e vai avaliá-las. Muito bem, meus senhores, chegamos ao fim deste painel, já estou aqui a indicar que o tempo acabou. Se não ficaram com uma exata consciência do que se passa na nação das comunicações, deve-se obviamente ao moderador e não aos excelentes